Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui em 95.7 FM e também no YouTube da Vibe Mundial FM. Eu sou Cristiane Alcalá e começa agora o programa Comunica Fica a Dica, um panorama sobre o universo da comunicação. E hoje o nosso assunto está quentíssimo. Quem está com a gente aqui, você que já nos acompanha aqui na Vibe Mundial, sabe que toda quinta-feira, 3h30 da tarde, tem programa aqui e que cada semana a gente traz um convidado para falar de diferentes temas relacionados à comunicação, né? E hoje, como eu disse, o nosso convidado vem falar de um assunto do momento. Inteligência artificial, inovação, novas tecnologias e todos esses recursos que estão sendo muito usados na comunicação e que têm seus lados bastante positivos e também alguns contras aí na opinião de algumas pessoas. A gente vai entender tudo agora sobre esse assunto com o Fernando Bryan. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Boa tarde, Cris. Boa tarde quem está nos ouvindo. Boa tarde quem está assistindo a gente aí nas redes sociais. Que bacana. Eu agradeço ao Fernando Bryan. Tem gente que chama o Fernando de Fernando, tem gente que chama o Fernando de Bryan. Vou chamar de Bryan, que é o nome mais comum, né? Que o pessoal te chama pelo sobrenome, né? É. Que legal. Ó, o Bryan, gente, ele é professor das FATECs de Araras e também de Americana, aqui no interior de São Paulo, onde a Vibe Mundial pega muito bem, tem muitos ouvintes. É escritor, é especialista em ciência da computação e está aqui com a gente para falar um pouco desse assunto do momento, como eu disse, que é a inteligência artificial. Bryan, antes de mais nada, queria pedir para você se apresentar um pouquinho, contar um pouco da sua trajetória profissional e por que você acabou se especializando em inovação e novas tecnologias. Sou formado na graduação, né, no curso superior de ciência da computação. Já na graduação, inteligência artificial é uma coisa que me atraiu, inclusive meu trabalho de conclusão de curso foi sobre isso, foi sobre inteligência artificial. Isso há quanto tempo já? 21 anos hoje, não, 22 anos. Ou seja, um assunto que já lá atrás já te interessava, exato, né? Exato, já era algo que já... na verdade, a inteligência artificial a gente acha que é uma coisa muito nova, e não é verdade. Já é uma coisa que vem desde a década de 1950, 60, já vem sendo estudado intensivamente. E isso sempre me atraiu, né? Aí fui me formar em redes de computadores também na UFSCar, em São Carlos, também no interior de São Paulo. E aí segui minha carreira na computação. E a computação é a grande área da TI, né, da tecnologia da informação e comunicação, e é muito ligada à inovação, né? Você precisa estar inovando o tempo todo, estar sempre atrás de coisas novas para se aprimorar, para entender e fazer produtos novos, né? E aí, enfim, aí você fez o teu trabalho de conclusão do curso já em inteligência artificial, e depois, como é que você começou a trabalhar de fato nessa área para exercer tudo que você vem fazendo nos últimos anos? Atualmente eu trabalho numa empresa de cibersegurança, então tem bastante a ver com inteligência artificial, né? É uma coisa, a gente precisa da inteligência artificial para processar dados de uma forma rápida e eficiente, né? Para a gente detectar ataques cibernéticos, hacker, fraudes, essas coisas todas. Então a gente é muito ligado a isso, né? A cibersegurança. E também, como professor, eu tenho me especializado cada vez mais em inovação, porque é o motor que move a tecnologia, né? Também sou voluntário na Fábrica de Inovação, que é uma ONG, né? É uma associação sem fins lucrativos lá na cidade de Limeira. E a Fábrica de Inovação chama de Fábrica Limeira. de Inovação, tá. Isso. O drive é incentivar a inovação, né? Fomentar que os três atores da sociedade, na verdade, a academia, o governo público e as empresas se conversem, né? Se unam para a gente levar a inovação à cidade. Isso tem dado bastante certo. Limeira foi reconhecida como um arranjo produtivo local, que é o que a gente chama de APL, de tecnologia da informação. São 4 no estado de São Paulo e o governo nos deu esse reconhecimento por causa desse trabalho da Fábrica de Inovação. Que legal, que bacana contar um pouco mais sobre isso, né? Na sua avaliação, qual que é a importância da inovação na comunicação? Olha, inovar é praticamente a coisa mais importante em todas as áreas, também na comunicação. Eu vejo que a comunicação sofreu uma mudança muito grande nos últimos anos, nos últimos 10 anos em especial, com o surgimento das mídias sociais, né, do YouTube, das redes sociais. Então, por exemplo, o rádio, que antes estava confinado ao estúdio, né, estava aqui lá no dial, hoje está nas redes sociais, está no YouTube, está em todo lugar que a gente pode imaginar. Por exemplo, a Vibe
que antes quem estava no dial conseguia escutar, hoje qualquer lugar do mundo a gente consegue escutar uma rádio assim. Então o alcance foi muito amplificado. Mesma coisa os jornais, as revistas, né? Então se eu quisesse ler, por exemplo, o New York Times, eu tinha que me desdobrar para conseguir uma edição de 2 semanas atrás comprar aqui no Brasil. Hoje eu entro no site e consigo ter isso em tempo real. Então essa inovação realmente é o motor, o drive que está movendo o mundo e das comunicações também. Né? A televisão aberta hoje está passando por umas transformações por causa disso também, né? A gente praticamente não tem mais nada ao vivo. Então eu posso assistir uma novela, não no horário da novela, a hora que me for mais pertinente. Ou seja, muitas transformações, né, no mundo da comunicação. Quais são os prós e contras que você observa de todas essas mudanças que vêm acontecendo? Eu acho que a gente até poderia pontuar, Brian, especialmente depois da pandemia, né? Porque nós tivemos muitas mudanças na comunicação, especialmente depois da pandemia. Que prós e contras que você observa como professor, como especialista dessa área? Olha, pós-pandemia, a gente percebe que a comunicação mudou, esse lance justamente do ao vivo e do real. Então, como a gente ficou muito tempo em casa, né, a gente ficava muito conectado nas notícias, na televisão, na internet, procurando meio de comunicações das mais diversas formas. Quando a pandemia agora terminou, esse movimento continuou. Então, se alguém, né, imaginava que a gente fosse voltar no pré-pandemia, se enganou assim profundamente. Porque as transformações aconteceram e ficaram. Então, a gente continua muito ligado ainda nos meios digitais, nos meios de comunicação instantâneos, né? As lives que vieram para ficar, né? As lives em especial, sabia? A gente continua, esse é um movimento que vai permanecer. Isso vai evoluir, a gente não consegue imaginar algo que não existe ainda, né? É muito difícil. Mas isso vai acabar evoluindo, vão vir novas formas, mas já deu o caminho que vai acontecer. Em especial isso, que essas lives, né? As lives pegaram muito no gosto das pessoas e realmente é divertido participar e você tá ali. Parece existir uma proximidade, por exemplo, que na televisão não existe. Você não consegue mandar um comentário e alguém lê agora e já responder, né? A comunicação é imediata, né? Exato. Esse é um pró, né? Trazer essa proximidade. O contra é praticamente a mesma coisa. Com essa proximidade, diz qualquer coisa. Qualquer pessoa pode abrir uma live e dizer o que bem entende, a hora que entende, sobre o que bem entende. E isso nem sempre é verdade. E isso nem sempre é bom. Então a gente tem vendo que essa coisa de fake news, de deepfake também, né, que você consegue forjar a imagem, forjar a voz, né, das pessoas, tem esse lado ruim também, a gente precisa aprender a filtrar. Como você disse, o meu lado professor está muito engajado nisso, em tentar dizer para os meus alunos como filtrar isso, né? Como que eles conseguem sacar que aquilo é verídico ou não, e aonde procurar a verdade para corroborar ou para ir contra uma opinião. Eu acredito que muita gente acompanhou, porque saiu em todos os veículos de comunicação, que filmes como o novo Indiana Jones usam já inteligência artificial para forjar, mas aí é no bom sentido, né? Um personagem mais jovem, mais parecido com os primeiros filmes do ator Harrison Ford no papel de Indiana Jones. E quem assistiu esse filme, que está aí em cartaz em todo o país e no mundo, é um blockbuster, né? Pode observar o Harrison Ford mais jovem no início do filme e depois ao longo do filme com a idade atual de 80 anos. Isso foi muito explorado pela mídia. Queria que você falasse um pouco sobre essa possibilidade do espectador ele se deparar com essas diferentes vertentes de um mesmo ator, de uma mesma música. Recentemente a gente teve também um comercial com a cantora Maria Rita e sua mãe, Elis Regina, também, né, trazendo as duas ali, atuando juntas, sendo que a Elis já faleceu quando a Maria Rita era pequena, né? Como é que você observa isso? Porque aí são lados positivos da comunicação, né? Essa integração. Então, Cris, eu vejo assim, do lado técnico, isso é fantástico, isso é muito bom, né? Abre assim, uma janela de possibilidades infinitas de você trazer a Elis Regina, por exemplo, de volta para cantar junto com a filha, uma coisa que é impossível porque ela está morta e a filha era pequena quando ela morreu. De um lado mais filosófico, isso me aborrece um pouco. Por quê? Porque não vem o novo,
Então, há a possibilidade, por exemplo, de um ator, adoro Harrison Ford, em especial pela saga Star Wars, né? Também Indiana Jones, mas acho que se não houver a possibilidade dele se retirar, né, da Elis Regina, infelizmente faleceu, mas de morrer, não vai vir o novo. Né? Você suprime um pouco a criação de ideias novas, de pessoas novas. Insistindo, né? No que já existe, é isso? Exato, porque o que move, feliz ou infelizmente, o mundo é o financeiro, né? É o dinheiro. Então esse lado financeiro da Elis Regina, que todo mundo adora, que tem uma voz maravilhosa, faz e cantava as músicas fantásticas, traz o retorno financeiro para as gravadoras, né, para os empresários. E faz com que eles explorem mais e mais e mais e mais e mais. E às vezes uma pessoa tão genial quanto, com uma voz tão maravilhosa quanto, não consegue despontar, não consegue achar o seu mercado, o seu espaço ali, o seu nicho, e fica deixado de lado. Né? Então acho assim, é fantástico. Eu não assisti ainda o filme, tô louco para assistir. Eu citei 2 exemplos aqui que estão aí na ordem do dia, né? Porque muita gente vem falando tanto do comercial com Elis, quanto do filme Indiana Jones e tantos outros exemplos que a gente tem, né, Brian? Então, eu quero assistir, adoro, mas eu fico com receio disso. Eu vi já o comercial da Maria Rita com a Elis Regina. A gente que não sou tão velho assim de ter conhecido Elis Regina, mas também quando eu estava ali na adolescência, né, que eu conhecia a música dela, já não fazia tanto tempo que ela já tinha falecido. Então a gente fica um pouco engasgado, emocionado, né? Nossa, que coisa maravilhosa. Mas daí, quando isso passa, eu me pergunto o que ela pode estar suprimindo, né? O que o Harrison Ford pode estar suprimindo um outro ator fantástico, genial, que não vem à tona, porque como ele dá retorno financeiro, os estúdios vão investir nele, na inteligência artificial, para manter ele bem no filme e não dar abertura para uma coisa nova. Eu acho que precisamos ponderar nesse nível. No geral, usar a inteligência artificial, por exemplo, para rejuvenescer um ator, para trazer os Beatles, né? Vão regravar uma música, o Paul McCartney vai gravar com o John Lennon uma música inédita, vão trazer a voz do Paul McCartney, John Lennon de volta para cantar com ele. Acho que isso é fantástico. Mas o limite precisa estar aí na exploração comercial. Tudo bem, é legal, trouxe a vida, vai emocionar uma geração, vai apresentar eles para uma nova geração, mas precisa dar espaço ao pessoal novo que vem aí. São pontos de vista para a gente analisar e pensar com carinho, né? A gente tem aqui no nosso programa, no Comunica Fica a Dica, toda semana, Brian, nós temos um quadro que se chama Momento Fica a Dica, com a história de um grande comunicador. Quem faz esse quadro para a gente é o Kiko Bernardoni. Vamos ouvir? Momento Fica a Dica. Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Conhecido animador dos programas Almoço com as Estrelas e Clube dos Artistas, ambos com mais de 30 anos no ar pela Rede Tupi de Televisão, Ayrton Rodrigues sempre esteve ao lado da mulher, a atriz Lolita Rodrigues, e entrevistavam artistas e cantores que interpretavam seus lançamentos em disco. Minha mulher aí também entretida, com muita gente importante aí na frente. Olha aí, Silvia. Boa noite, amigos. Boa noite, Brasil. Como todas as sextas-feiras, nós prometemos para os nossos amigos um programa dos mais interessantes. Os pratos vinham do restaurante Dom Titilo, mas a maionese que acompanhava ninguém tinha coragem de comer, pois o estúdio era muito quente e ninguém era louco de experimentá-la, conforme chegou a relatar Lolita. O famoso casal entrou em cena a partir de 1958. Em 1960, Lolita passou a atuar nas novelas da TV Excelsior e Record, voltando ao lado do marido somente em 1973. Em 80, passaram a apresentar o Almoço com as Estrelas pela Record e em seguida pelo SBT, mesmo depois de sua separação legal. A imagem do casal perfeito, que durante anos havia sido transmitida pelo vídeo, não duraria mais muito tempo, apesar do profissionalismo dos dois. Eles já não conseguiam esconder o constrangimento diante das câmeras e acabaram sendo substituídos por Sandra Brea e Wagner Montes. Em 90, Ayrton Rodrigues e Maria Tereza, sua nova esposa, foram convidados para a inauguração de um canal de televisão em Itapetininga. Ele morreu aos 71 anos, em 1º de novembro de 1993, na cidade de Santos, vítima de insuficiência respiratória. A carreira de atriz de Lolita Rodrigues foi recheada de trabalhos na TV como A Muralha, na TV Tupi, em 1954, passando por Sassaricando, Rainha da Sucata, A Viagem, Terra Nostra, até seu último trabalho na telinha, Viver a Vida, em 2009.
Depois, ela optou pela aposentadoria e afastamento da mídia. Ela mora com a filha em João Pessoa, na Paraíba, e se dedica a trabalhos com comunidades carentes. Ayrton e Lolita sempre foram 2 grandes comunicadores. O Almoço com as Estrelas foi um grande sucesso na televisão brasileira. Estamos chegando ao final do Clube dos Artistas esta noite. Os agradecimentos das Duchas Corona e a gentileza da atenção de todos vocês. Nós queremos agradecer o carinho de sempre e lembrar mais uma vez as cidades que queiram ver retratada aqui toda a beleza do lugar onde nasceram. É só mandar aqui para a produção do Clube dos Artistas. Momento Fica a Dica. Que bom, né? Ouvir um pouco Ayrton Rodrigues, Lolita Rodrigues, todo esse universo de programas como Almoço com as Estrelas. Legal demais esse nosso Momento Fica a Dica aí com o Kiko Bernardoni. E a gente continua aqui com o Fernando Bryan, que é professor das FATECs de Araras, de Americana, no interior de São Paulo, escritor, especialista em ciência da comunicação, ou melhor, da computação, e que fala muito sobre comunicação também, porque não tem como ciência da computação não falar hoje em dia de tecnologia, de inovação, de inteligência artificial e de comunicação. Queria que a gente falasse um pouquinho, Bryan, de assuntos que são muito polêmicos, mas que estão aí, a gente não pode ignorar. ChatGPT, o BART, que é um tipo de inteligência artificial do Google. Como é que esses IAs, vamos dizer assim, todos estão atuando nesse momento? Que impactos que eles vêm trazendo para o mercado de tecnologia? Olha, o ChatGPT, Cris, e o BART são modelos de linguagem, que a gente chama, são software, né? Imagina assim, as pessoas ficam muito se perguntando, né? Mas o que é o ChatGPT, né? O que é a inteligência artificial? É um software, é um programa que está rodando num computador. Lógico, não é igual esse computador que a gente tem diariamente, a gente usa no trabalho, em casa. São supercomputadores que estão lá nas empresas, no Google em especial, na Amazon, ou na OpenAI, que é a empresa que faz o ChatGPT. É um programa que ele consegue estatisticamente analisar as frases e as palavras e saber o que responder baseado num pré-treinamento. Então, é como se a gente desse muitas coisas para a inteligência artificial ler, ela memoriza aquilo e baseado no que você pergunta, no que você insta ela a dizer, ela te dá uma resposta estatística. É como se fosse uma equação matemática que faz com que aquelas palavras sejam escolhidas. Basicamente é isso. Assusta algumas pessoas, né? No geral, eu vejo as pessoas assustadas, só não assusta a gente que é da área. Eu acho fantástico e acho que tem que ser usado, porque a gente tende a imaginar a inteligência personificada numa pessoa. Como eu disse, isso vem lá da década de 1950, 1960, que as pessoas têm estudado como que o nosso neurônio trabalha e funciona. E baseado nesses estudos é que hoje, como a gente tem um poder computacional muito grande, nossos computadores são muito potentes, conseguem processar isso muito rápido, realmente agora que a gente conseguiu viabilizar esse tipo de programa. Agora, a gente tem já uma pergunta para você, eu ia fazer uma outra pergunta, mas tem chegando aqui pelo @jornalista Cristiane Alcalá, que é o meu Instagram, @jornalista Cristiane Alcalá, uma pergunta do Edson, de Franco da Rocha. Ele pergunta o seguinte para você, Bryan: seria muito exagero achar que inteligência artificial pode estar sendo usada em diferentes momentos da história, inclusive em guerras como a da Rússia e da Ucrânia? Sim, estão sendo usadas intensamente. Então não é exagero. Agora. Não é exagero. Como eu disse, a inteligência artificial já vem sendo estudada há décadas. Tá. Na época da Guerra Fria, houve muito estudo de como usar isso no campo de batalha. Hoje, na verdade, o que a gente vê, a guerra quente, né, a guerra com arma, com tanque, com tiro, é uma menor parte do que está acontecendo na realidade. Eu trabalho numa empresa de cibersegurança, a gente vê como a internet se comporta nesses momentos. Depois que eclodiu a guerra da Ucrânia, a internet, para a gente, virou uma confusão. Então, a gente tem grupos de hackers nacionais de países atacando outros países. Então, por exemplo, recentemente, houve um indício, né, a gente não consegue dizer com toda certeza, que hackers chineses tentaram atacar o governo americano. Hackers da Rússia atacam dioturnamente o governo ucraniano. Ou seja, uma guerra... Uma guerra virtual. Cibernética, poderíamos dizer assim? Uma guerra cibernética. Tá. Exato. A empresa que eu trabalho, que é a Bluepex,
nós somos uma empresa estratégica de defesa reconhecida pelo Ministério da Defesa brasileiro. Tá. Porque somos uma empresa de cibersegurança 100% nacional. Então, no caso de um conflito desse, nós vamos ser chamados a ajudar o governo federal a defender o Brasil ciberneticamente. Porque a guerra com tiro, Cris, é a menor parte da guerra hoje. Hoje você derrubar um sistema, um sistema governamental, um sistema bancário de um país, você leva ele à barracota muito mais fácil, muito mais rápido que dar um tiro de canhão. Então a inteligência artificial vem atuando muito nisso já há décadas. Né? É que depois do fim da Guerra Fria, isso abriu mais comercialmente, né? E a gente começou a ter empresas e não só governos lidando com isso. Mas imagine que se a OpenAI consegue fazer o ChatGPT, como que está o governo americano, né? Como é que está o Departamento de Defesa norte-americano, como é que está o Departamento de Defesa russo, chinês, eles estão muito à frente, porque é o dinheiro deles que fomentou essas empresas. Então, existem inteligências artificiais que a gente sequer consegue imaginar. Bom, existem drones, né, software de drones que são automáticos, que não precisam de piloto mais. Eles decolam, eles cumprem uma missão, por exemplo, que é atacar um tanque de guerra, um grupo terrorista em qualquer lugar do planeta e voltam sem ninguém dizer nada. É só dizer para ele, eu quero que você encontre um tanque de guerra e dê um tiro nele. E ele faz isso, é tudo inteligência artificial. Você acredita que a inteligência artificial deve realmente substituir a mão de obra humana? Não. Esse é a grande... Existe esse medo, né? Exato, essa é a grande polêmica. Entenda assim, a inteligência artificial, na verdade, no nível que ela está hoje, ela não faz nada como faz uma pessoa. Então, por exemplo, ela não tem uma vontade de escrever um livro. Alguém precisa ir lá e lançar uma pergunta, instala de alguma forma, e ela vai dar uma resposta de texto que pode ser usado. Ela parada lá, ela não faz nada. Ainda, por enquanto, é assim. Ela é uma ferramenta para a mente. Eu costumo fazer essa comparação. Assim como um serrote, para um serralheiro, é uma ferramenta para o braço, né? Para ele conseguir cortar uma madeira, conseguir cortar um metal. A inteligência artificial para a gente é uma ferramenta para a mente. Imagina que é uma inteligência que não esquece nada, que guarda tudo e que pode me ajudar a qualquer momento, que não cansa. Então, eu posso vir aqui te consultar de um assunto, Cris, mas eu posso pegar no momento que você está cansada, a memória já não está tão boa, e aí a resposta não vai ser tão certeira. Uma inteligência artificial não tem isso. Então, é um apoio para a mente. Tem sim um impacto no trabalho. Estamos falando, né, do caso dos editores, dos redatores, roteiristas. Greves em Hollywood contra a inteligência artificial, né? Exato. Por quê? Porque o que um roteirista escreve num dia, a inteligência artificial escreve em alguns segundos. Então, para fazer um roteiro relativamente grande, que precisaria de dezenas de roteiristas, um só, com a ajuda da inteligência artificial, consegue fazer isso. Não é nada do que vimos durante a história da humanidade toda. Né? Então, para conseguir carregar uma tora de madeira até uma determinada obra, só homens, né? Só pessoas carregando, levava dias. Depois, com a tração animal, com o vapor, com o combustível, com a energia elétrica, a gente faz isso muito rápido, né? Então, eu costumo brincar que as pirâmides do Egito foram levantadas em milhares de anos. Se fôssemos fazer hoje, tivéssemos grana para fazer isso hoje, faríamos em meses, talvez em poucos anos, por causa da tecnologia. A inteligência artificial é a mesma coisa. Assim como tem a tração animal, o vapor, para levar uma carga mais rápida, a inteligência artificial é uma ferramenta para a mente, para que a gente faça mais rápido. Horas, mas então vamos mandar embora algumas dezenas de roteiristas, porque não precisamos mais dele, porque um só consegue fazer isso. Possivelmente isso vai acontecer. Mas é a transformação diária que acontece no mercado de trabalho. Em contrapartida, no mercado de tecnologia, existe escassez de mão de obra. Então a gente precisa de programadores, a gente precisa de analistas. O mercado está muito em alta, né? Está aquecidíssimo. Lá em Limeira, que uma das missões da Fábrica de Inovação é justamente fomentar essa mão de obra, fazer com que as pessoas entendam que tecnologia é para todo mundo, de qualquer idade. Então, qualquer pessoa pode mudar a carreira e ir para a tecnologia, ou pode começar uma carreira direto na tecnologia que está precisando e tem trabalho para todos. Que bacana. Vai criar justamente um programador para a inteligência artificial, né? Nossa, esse papo aqui com o Brian, gente, poderia ficar até
horas e horas conversando, porque tem muita coisa para explorar, né? Mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. O Comunica Fica a Dica vai ficando por aqui. Brian, queria que você deixasse os seus contatos todos para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, da Fábrica da Inovação e, de repente, entrar em contato com você. Olha, a Fábrica de Inovação está em todas as redes sociais, basta pesquisar lá, Fábrica de Inovação Limeira, vai levar, a gente tem canal no YouTube, a gente tem Instagram, Facebook, é fácil, é só lá no Google mesmo escrever Fábrica de Inovação Limeira, que é fácil de localizar, inclusive no nosso site. E eu também tenho nas redes sociais, é só procurar Fernando Brian Frizarin. Frizarin. Frizarin, F-R-I-Z-Z-A-R-N, também estou no Instagram, estou no Facebook, não fico intensivamente usando, mas é fácil de encontrar meu contato. Também é só lá no Google pesquisar que vão aparecer bastante informações Fernando minhas. Brian Frizarin, ou então Isso. @Fernando Brian Frizarin. Isso. Legal, Fernando, agradeço demais aqui, o Fernando Brian com a gente, hoje foi demais esse programa, né? Ficaria horas falando desse assunto. Obrigada pela tua presença, viu? Cris, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Agradeço a Rádio Vibe, a você que está assistindo nas redes sociais e também está nos ouvindo no rádio. Que bom, que bom. A gente que agradece a tua presença demais. Quinta-feira que vem, a gente lembra aqui, 3:30 da tarde, tem mais Comunica Fica a Dica, aqui um panorama sobre o universo da comunicação. O nosso programa tem a produção de Kiko Bernardoni e minha, que também apresenta esse programa, Cristiane Alcalá. A coordenação técnica foi do Kiko Bernardoni. Quem esteve conosco aqui nos trabalhos técnicos foi o Euri Benevento e também o Doni. A direção da Vibe Mundial é do Toninho Nascimento e a direção geral da dona Lucia Abreu. Um beijo para você. Quinta que vem tem mais Comunica Fica a Dica. Até lá.